mais uma vez a palavra de Deus, em respeito aos irmãos que chegaram atrasados. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Repetindo o que eu falei, todas as epístolas do apóstolo Paulo, todas, são epístolas em que ele começa com o nome Paulo. Ele quer deixar muito bem claro, eu sou Paulo. Aleluia. Para ele, o importante é o que ele era. Para você, o importante é o que você é. Deus quer que você entenda isso. O importante é aquilo que você é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, dizendo para Timóteo, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Doutrina só há uma, ok? Palavra de Deus só há uma. Uma. Não importa quantas Bíblias existam no mundo, há uma verdadeira, o resto é tudo falso, ok? Entenda em nome de Jesus. Há uma doutrina, uma palavra de Deus. É válida para o Japão, para o japonês, para o chinês, para o brasileiro. Amém? Sem problema? Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões, discussões, debates, né? Do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ok? Para vocês compreenderem mais profundamente, deveriam ler todo o livro de Paulo a Timóteo, tá? Para vocês pegarem, capturarem cada ângulo dessa mensagem. Mas vamos situar a mensagem apenas nesses versículos que são suficientes para nós compreendermos a mensagem que Paulo quer entregar para Timóteo. Bom, em primeiro lugar, quando ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, ele está reconhecendo duas coisas distintas. Ele está colocando, em primeiro lugar, não o mandado de Deus na vida dele. Observem. Ele deixa o mandado de Deus para o segundo lugar. Ele coloca em primeiro lugar a mensagem do que ele é. E ele é Paulo. Isso é muito sério. Há características bem sérias nessa técnica de Paulo explicar, não é, o seu conhecimento de Deus. Então ele colocou em segundo plano ser apóstolo de Jesus Cristo, por mandado de Deus. Aí ele diz, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, né, por mandado de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, não é? Mas ele coloca como prioridade o seu nome, né? Quem ele era. A primeira mensagem que ele quer encaminhar para seu servo Timóteo é a seguinte: Timóteo, eu preciso falar contigo, mas para ser entendido por você,
eu quero que você me olhe como Paulo, porque o que eu sou, e o mais importante que eu sou, não é ter sido escolhido por Deus para apóstolo, porque isso é perdível. Se eu não fizer por onde proteja isto, eu perco. Ok? Agora, o que eu sou, eu sou. Eu sou Paulo. Não é? Eu sou alguém que está identificado dentro da palavra de Deus como algum cristão verdadeiro, como um cristão verdadeiro. Não é? O sentido é esse. Eu quero me apresentar a você a partir daquilo que mais é importante na minha vida. Por que, igreja, o mais importante na nossa vida é sermos o que somos? Porque de nada vai adiantar as demais honrarias, os demais títulos. Não importa se eu sou pastor, se Deus me deu isso por mandado dele, por vontade do Pai, vontade do Filho. Isso tudo está jogado para o canto. E dependendo do que eu sou verdadeiramente. Porque se eu não for o que eu sou verdadeiramente, que Deus espera que eu seja, esquece o cargo. Você vai perder na hora da morte. Você vai perder para sempre. Não vai te acompanhar. Todas as honrarias que vocês, como obreiros, receberam na igreja, todos os anos que você serviu a Deus, tudo vai depender de quem você verdadeiramente é. E Paulo está dizendo, eu espero que você entenda, Timóteo, o mais importante é a tua salvação. O mais importante é você ser pelo menos um cristão íntegro, um cristão honesto, um cristão santo, um cristão verdadeiro. Isso é o mais importante. O resto é sobra. O resto são bênçãos decorrentes dessa. Por quê? Porque todas as demais bênçãos desaparecerão se tu perder essa. Você está entendendo, Paulo? Essa é a mensagem de Paulo. Quando ele diz para Timóteo, Timóteo, o fim de todo mandamento, porque Timóteo estava impregnado de Velho Testamento na cabeça dele. E lei para casa, lei para cima, lei para baixo, não é? Eles vinham de um velho mandamento, velho Testamento. Então, ele chegou e falou, para de se preocupar com isso, porque a lei não é para o justo. A lei é para o injusto, para mostrar para eles o grau do pecado dele. Eu, Paulo, nunca teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Só que agora eu estou morto em Cristo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então a lei não faz sentido mais na minha vida. Porque cumpri-la é uma mera obrigação. Mera obrigação. Decorrente da minha posição em Cristo. Então, a minha posição em Cristo, para eu fazer jus ao nome, sou um crente verdadeiro, sou um cristão verdadeiro, vai depender de sê-lo na verdade. E ele estava dizendo, olha, toma cuidado com as fábulas, toma cuidado com as genealogias intermináveis, loucas, cuidado com esses homens que entram na igreja querendo pregar, não é? Teorias, 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, 12 passos, 139 passos, vai só aumentando o número de passos. Qual é o problema? É que está tudo errado? Não, é que são teorias. Paulo está dizendo, não se vincula às teorias. O que vale nos frigir dos ovos, o que vai valer é o que você vive na prática, e não aquilo que você foi instruído. Hoje um dos maiores problemas da igreja é esse na terra,
há muita instrução e pouca prática. Uau! Concordaram? Pois é. Isso é radiografia da igreja no mundo inteiro. Há muita instrução. Não é por falta de instrução que alguém vai para o inferno. O problema é que as pessoas não conseguem conectar o dispositivo da instrução para conduzi-lo a uma prática. Tipo assim, você ganhou uma televisão, uma nova, última geração, cheia de uma parafernália de dispositivos na tela que te dá acesso ao mundo inteiro, a tudo nesse mundo de informações. Só tem um problema, tu não sabe como praticar isso. Você não sabe como pôr em prática. Você não sabe como gatilhar o ok. Você não sabe como traduzir todas aquelas instruções intermináveis que a televisão te passa. Você não sabe traduzi-las em prática. Isso acontece na nossa vida cristã. Nós pecamos não por falta de palavra que nos advirta. Nós pecamos não por falta de professores, não por falta de saber, de conhecer. Nós pecamos porque nós temos dificuldade de conectar a teoria à prática. É como se, num determinado momento da nossa vida, que pode acontecer na vida de qualquer um de nós, houvesse uma desconexão entre aquilo que sabemos e o que estamos agindo. O que sabemos, o que conhecemos, as instruções que recebemos ao longo de 30 anos dentro da igreja e a prática do hoje. Esse é o problema. Esse é um problema terrível dentro da igreja. A desconectividade entre a teoria e a prática. As pessoas não vão para o inferno por falta de teoria. Teoria tem até demais. Olha Paulo reclamando. Para com genealogia, Timóteo. Para com esse negócio. Para com esse negócio de mandamento para cá, mandamento para... Chega com isso, rapaz. Agora vamos para um segundo estágio. É o estágio de conectividade. Você tem que conectar o que você aprendeu e colocar na tua boca na hora de falar. Conectar o que aprendeu e colocar nos teus passos na hora de andar. Conectar as instruções que você recebeu e adaptá-las ao teu andar com Deus. Aleluia. Ou seja, Paulo está dizendo para ele: o mais importante na minha vida é que eu sou Paulo. Uau! Isso viola a mentalidade moderna dos líderes de igreja. Pelo menos a maioria de todos que eu conheci até hoje, muitos mesmo, assombrosamente o número, muitos dão mais valor ao título, dão mais valor ao mandado de Deus, àquilo que Jesus Cristo estabeleceu para eles como honra dentro da casa de Deus, como chamado. Paulo não pensava assim. Todas as palavras de Paulo em todas as epístolas foram totalmente ao contrário. Paulo, ele nos ensina a entendermos que tudo mais de títulos que nós já ganhamos na igreja, você já foi honrado com algum cargo aqui no altar, já foi ungido? Pois bem, saiba que isso tem menos valor do que a tua salvação. O fato de você ser cristã verdadeira, isso precisa ser fato. Não pode ser um ideal a alcançar. Não pode ser uma teoria que nunca se pôs em prática. Isso não pode ser um mero discurso, uma linda pregação. Isso precisa ser fato.
contra fato, não há argumento. Porque todos os títulos com que Deus pode te aquinhoar, como o profeta dos profetas, como o homem ou a mulher dos montes e revelações inigualáveis que Deus já concedeu, tudo isso vai estar debaixo de você ser ou não uma mulher verdadeira de Deus, um cristão verdadeiro. Paulo está dizendo, olha aqui, Timóteo, pelo menos seja um crente verdadeiro. Pelo menos. Porque tudo mais que Jesus Cristo queira te honrar vai ser possível e você vai receber galardões. Tudo mais que o próprio Pai, por mandado dele, resolveu te aquinhoar, te honrar também, não vai ter problema nenhum. Você vai receber os galardões. Mas se tu não se apresentar diante dele como um crente verdadeiro, na prática, Deus pode te aquinhoar com um processo apostólico de exaltação antes de você ir para o inferno. Ele aproveita o quanto você sabe para você instruir a outros quando você mesmo não tem a salvação. Uau! Vigia com Deus. Com Deus não se brinca. Deus não se agrada de tolo. Então entenda, o bem mais precioso da tua vida é você ser um cristão verdadeiro. Ser um crente de verdade. Você pode ser formado em Harvard, em Yale, em, sei lá, Oxford, na Inglaterra. Você pode estar preparado, altamente preparado, instruído nas doutrinas de Deus, na palavra de Deus, e perder a salvação. Por quê? Porque a teoria sem prática não vale nada. Os títulos que você pode angariar, vindos de Deus para te honrar, sem que você seja, sem que você se torne um cristão verdadeiro, não valem nada, não tem valor nenhum. Porque tudo está debaixo da tua condição de crente verdadeiro. E é prática isso de vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, protejam cada um de vocês a salvação de vocês. Amém? Sem problema? Em 1 Coríntios capítulo 15, se você ler com atenção o capítulo, você vai chegar a uma mensagem de Paulo absolutamente estranha, pouco inteligível para muitos cristãos, muito pouco inteligível para muitos cristãos, mas hoje para você não vai ficar inteligível. Hoje tu vai sair daqui com o selo desatado, conhecendo esse mistério, tá bom? Vamos lá, em 1 Coríntios, aleluia, capítulo 15, aleluia. Diz a palavra de Deus assim: versículo 1 ao 15, eu vou ler para ficar bem rápido. Ao 15 não, ao 8º. Também vos notifico, irmãos, Paulo ainda, agora a igreja de Corinto, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Esse é o projeto de Deus, e é o de Paulo, não é?
o evangelho que nos foi anunciado, 1 Coríntios capítulo 15, ok? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Então Paulo está dizendo, olha, você recebeu a palavra de Deus, que te foi anunciada. Então permanece nessa palavra. Enquadra a tua vida nessa palavra. Não tira a prática de vida para fora dessa palavra. Se o retiverdes, esse evangelho, como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então Paulo está dizendo que existe uma forma de crer em vão. Debalde, né? Alguma tradução fala debalde, em vão, sem resultado prático. Como é que eu creio em vão? Quando eu creio, mas eu não conecto de tal maneira a instrução, a crença, ao meu comportamento. Há uma desconectividade entre o comportamento e aquilo que se crê. Paulo disse que é o crer em vão. Por quê? Primeiramente, versículo 3. Vos entreguei o que também eu recebi. Paulo está dizendo, olha, o que eu aprendi dos outros. Aprendi de Cristo. Aprendi dos mais antigos. Paulo confessa que aprendeu muitas coisas dos outros apóstolos, que eram mais antigos do que ele na caminhada com Jesus. Amém ou não? Amém? Sem problema? E ele também aprendeu do Senhor, né? Ele recebeu do próprio Senhor instruções específicas. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por Pedro, Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos. Paulo ainda nem crente era quando isso aconteceu. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Meu Deus, o que é que Paulo está querendo dizer que é abortivo? Algo aconteceu que ele tornou-se um aborto. O que é um aborto? É alguém que foi morto antes do nascimento. Paulo está dizendo, me mataram antes do meu nascimento. Por isso é que Cristo veio a mim pessoalmente. Porque se eu dependesse do amor de alguns, eu seria um feto morto, um embrião morto, um ovo morto. Eu seria e ele chama abortivo. Abortivo é alguém que morreu antes do nascimento. Antes que ele nascesse, antes que Paulo, na sua fé, antes que a sua fé desse à luz, antes que ele nascesse para o Evangelho, já tentaram matá-lo. E esse golpe de tentar matá-lo veio de dentro da igreja. Peço que vocês não se escandalizem com o que vocês vão ouvir. Tá bom? Mas é para instrução vossa. Paulo disse, eu
me sinto e me senti como um feto morto, assassinado antes de nascer. Aleluia. Vamos entender isso aqui profundo hoje. O que Jesus Cristo havia dito para os apóstolos? Jesus Cristo disse, capítulo 1 de Atos. Essa primeira parte do capítulo 1 fala daqueles momentos finais antes da ascensão de Jesus. Entendem a palavra ascensão? Antes dele ser assunto aos céus e oculto, elevado aos céus, em corpo físico, oculto por uma nuvem, e ele foi em direção à presença do Pai nos céus. Antes dele ser assunto aos céus, antes da ascensão se concretizar, ali dentro do processo de ascensão, o processo já estava como que iniciado, ele deu as últimas instruções. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, como muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então a ordem de Jesus para eles era uma ordem de não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto fossem batizados com o Espírito Santo, ou seja, eles fossem revestidos de poder. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo ao reino a Israel? E disse-lhe eles: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas. Aí completou-se a ascensão, não é? Ele foi elevado às alturas e subia diante deles. Eis que junto deles se puseram 2 varões, 2 anjos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância e caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Versículo 15. Aqui começa o problema. O problema começa com Pedro.
E naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de 120 pessoas. E disse Pedro: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, a que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas Iscariotes, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da sua iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo chama-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, e que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 12 apóstolos. Nunca dê aleluia para aquilo que você não está entendendo. Nunca faça isso. Só dê aleluia para o que você entende. Isso aqui é obra de maldição. Veja, a Bíblia diz que os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Do mesmo jeito que nós recebemos o Espírito Santo na hora da nossa conversão. Eles receberam do próprio Jesus. Capítulo 20 do Evangelho de João. Jesus se apresenta a eles, e a primeira coisa que Jesus faz é cumprimentá-los: paz seja convosco. E depois soprou o Espírito sobre eles, e eles receberam, os 11 apóstolos receberam o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. O que Jesus disse como ordem, como direção para eles, antes da ascensão, momentos antes? Disse: vão para Jerusalém, não saiam de lá, não façam nada, não tomem nenhuma atitude, não digam nada, vão orar, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Eu vou para meu Pai, não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador. O Consolador vos guiará a toda a verdade. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não vos deixarei só. Ele ficará convosco até a consumação dos séculos. E vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, vocês receberão poder. Eu não quero que vocês façam nada
entendeu, menos Pedro. E alguns outros apóstolos também que aderiram a Pedro. Pedro interrompeu as orações, observem, o versículo 14 para o 15. Eles estavam unanimemente em oração. Quem interrompe as orações é Pedro. A humanidade de Pedro gritou alto. A mente de Pedro, o raciocínio de Pedro, o lado humano de Pedro, bradou com altivez. Ele se intitulou líder dos apóstolos. E na auto-intitulação de uma liderança que Deus ainda não havia lhe concedido, ele passou à frente de Deus para resolver um problema que não estava na alçada dele resolver. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas. Uma daquelas portas foi apagado o nome. Era a porta para acolher o nome de Judas Iscariotes. E a precipitação de Judas na traição com Jesus deixou uma das portas sem o nome. A mim não é dado o direito de resolver isso. A nenhum apóstolo é dado o direito de resolver isso. A nenhum profeta é dado o direito de resolver isso. Jesus não deu autorização para ninguém resolver isso no lugar dele e do Pai. A mente humana de Pedro, o raciocínio lógico, diabólico de Pedro, querendo agradar a Deus sem mandado de Deus, querendo agradar a Deus sem direção de Deus, sem ordem de Deus, sem inspiração espiritual nenhuma, nem do Espírito de Deus que já estava nele. Puramente humana, ele procurou uma solução à base de sortilégio, uma solução à base da sorte. Ele cria um apostolado. Do dia para a noite ele substitui Deus e cria um apostolado. Inaugura dentro daquela igreja, dentro de uma convenção, dentro daquela igreja de 120 obreiros, ele, no meio dos 120, se auto-intitula líder, cria uma ideia diabólica, satânica, sem Deus na situação. E ele estabelece as regras segundo o critério do raciocínio dele, segundo o critério da mente dele. Ele estabelece as regras para quem vai tomar posse no lugar de Judas. Uau! Aí você vai entender por que Paulo diz: eu sou um aborto. Para os apóstolos eu sou um aborto. Eles tentaram me matar, me assassinar antes do nascimento. Eu sou o principal dos pecadores. Por que Jesus não deu voz de comando para Pedro, nem para nenhum apóstolo? Porque Jesus estava esperando o momento apropriado para Paulo levantar-se. Paulo seria o 12º. Paulo estaria com seu nome lá na Nova Jerusalém. E eu creio que vai ser o nome de Paulo que vai entrar naquela porta. Porque Deus não vai carimbar a solução humana. Nós sabemos que a solução humana, ela foi desonrada por Deus desde Adão e Eva. Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, eu me escondi de ti. Que é isso? Que vestimenta é essa que tu tem? Eu me cobri com folha de
figueira, solução humana, folha de figueira para cobrir pecado. Que evangelho é esse? Que Bíblia é essa? Aleluia. A mesma coisa fez Pedro. Solução humana. Vamos levantar um. E ele, ousadamente, de forma irresponsável, total, ele estabelece as regras. O cara virou o líder da Assembleia de Deus lá. Que hoje já não é mais de Deus, cada um tem uma Assembleia. Entenda. Ele virou o líder da Assembleia de Deus lá. Jogou Deus para escanteio e falou: quem manda sou eu, a minha direção. Recebi o Espírito Santo, como vocês sabem, lá em João 20, e Jesus soprou também sobre mim, e eu estou em posição de hierarquia sobre vocês, e eu tive uma ideia maravilhosa. Vamos criar um apostolado, não por mandado de Deus, vai ser o apostolado por sorte. Vamos abrir uma igreja de Las Vegas, a base da sorte, a base do cassino. Por isso eu disse, não se assustem. Não venha para cá quarta-feira para Beabá. Aí vamos ver as regras. Quando você observa as regras, aí você entende por que Paulo ainda não se levantou. Paulo nem crente era ainda. Mas quando ele se levanta, que ele sabe o que Pedro fez, me queriam me matar. Ele conclui que mataram ele. Ele só teve certeza que não ia ser morto, como um feto que é morto antes de nascer. Ele só teve certeza no capítulo 13 de Atos, quando o Espírito de Deus toma a frente e diz: separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Entra em oração. Pedro entra em jejum. Eu quero que vocês separem. Aí vem a voz direta do céu, do Espírito Santo. Eu quero que vocês separem Barnabé e Saulo e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Eles vão para o apostolado. Eles vão para a obra missionária. Não é Matias quem vai. Matias é o obreiro feito na cantina da igreja, no meio da comida. É o obreiro escolhido no meio da comida. É o obreiro escolhido numa igreja no meio de um almoço. Faz uma oraçãozinha proforme, já com tudo resolvido, para dar cunho de espiritualidade. Aí inauguram o ministério de Matias. Entende por que Paulo chegou ao ponto de dizer: olha, quer saber? Ele estava tão decepcionado com o golpe que prepararam. Não foi contra ele, prepararam contra aquele que iria substituir Judas Iscariotes. Passaram à frente de Deus, tomaram a liderança de Deus, usurparam a liderança de Deus e estabeleceram os critérios e a solução para o problema. Como é que pode estar orando há tanto tempo? Como é que pode? Quer dizer que ser obreiro é assim? Ser obreiro a gente resolve dessa maneira? Olha aqui o que ele diz. É necessário. Olha a arrogância de Pedro. É necessário. E todo mundo teria que abaixar a cabeça para ele. E as marionetes ali,
abaixaram a cabeça para ele. Pois que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Opa! Olha o primeiro critério. Paulo jamais teria a chance de entrar. Está entendendo? Segundo esse critério, Paulo nunca teria vez nesse ministério. Nunca teria vez nesse ministério. Começando desde o batismo de João. Desde o batismo de João, Paulo ainda não havia sido levantado. Segundo critério, Paulo está fora. Até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, Paulo não participou. Paulo não estava na ascensão de Jesus, nem crente era, está fora. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Paulo está fora também. Paulo não foi testemunha da ressurreição de Jesus. Eles foram, eles tiveram contato com Jesus. Paulo não teve até aí. Paulo nem crente era. Ou seja, segundo as regras estabelecidas por Pedro, para solucionar o vazio deixado, a lacuna deixada pela morte de Judas Iscariotes, pelo suicídio dele, pela queda dele, Pedro usurpou o lugar de Deus, assumiu a liderança. E infelizmente faltou apóstolo que não fosse de mão de boneca. Era tudo mão de boneca, se deixando levar. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando, aí pronto, aí vem o lado religioso. Vamos dar agora um cunho de espiritualidade. A gente resolve no restaurante, vai na churrascaria fazer a reunião de obreiro. Todo mundo come bastante carne. A gente decide segundo as regras da carne, segundo as regras humanas. Agora vamos ficar de pé, dar as mãos e vamos consagrar esse propósito a Deus. Vai tomar vergonha na cara. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Mas quem mandou ele fazer isso? Quem mandou? Agora vai botar na contabilidade de Deus? Ó, Senhor, eu vou te dar um espaçozinho nessa consagração. Na verdade, a ideia é nossa. A solução é nossa. Mas na nossa comunhão, nós vamos permitir um acesso do Senhor para abençoar o plano. Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar, e lançando sortes ao cassino de Las Vegas aí. Olha o jogo do bicho. Olha aí. Vamos fazer sorte aqui. Gente, tudo que Jesus proibiu, tudo. O mandado de Jesus: não sai de Jerusalém. Não faz nada, não pensa em nada, não decide nada, não projeta nada. Dentro das palavras de Jesus você compreende. Era para eles ficarem lá orando até que do alto fossem revestidos de poder. O verdadeiro obreiro, ele precisa de unção para escolher. Ele precisa de unção para dividir. Ele precisa de unção para decidir. Ele precisa de unção para comandar.
Ele precisa de unção para tudo, para louvar, para pregar, para ensinar, para tudo ele tem que ter unção. Sem a unção, ele é uma tragédia. Pode ser Pedro, vira uma tragédia. Deus é tão delicado que ele não interferiu. Solução humana competindo com a solução de Deus. Jesus disse: vocês precisam ser revestidos de poder. O obreiro que não é revestido de unção, ele é um fracasso. Tudo que ele decidir é carne. O obreiro que não busca o batismo com o Espírito Santo, não é revestido do poder de Deus, ele tem que viver prioritariamente com esse objetivo. Isso é o objetivo número 1. Todos tinham que esperar. O capítulo 1, ele está justamente situado entre a reunião de oração dos 120 e o capítulo 2 já é o batismo. Eles anteciparam, entraram no lugar de Deus, deram uma solução da carne, uma solução da mente, uma solução da alma humanas para um problema que era de Deus. Meu Deus, era o Espírito Santo de Deus quem tinha que estar dirigindo aquilo. Agora, você veja, Paulo só vai se converter no capítulo 9. Depois, quando ele se converte, Jesus vai ter um encontro com ele. É possível que Jesus tenha dito para ele: ó, se prepara porque tem um problema aí. Os apóstolos se precipitaram, tomaram a frente do meu pai, tomaram a minha frente, colocaram lá no sortilégio um nome de obreiro para dar o apostolado. Criaram, eles conseguiram criar o apostolado por indicação. Mas muita safadeza. É daí que nascem as indicações políticas. Indicação por conveniência política. Olha que loucura, gente. Agora você entende que quando Paulo fala para Timóteo, ensinando Timóteo, ele fala: Paulo, eu sou Paulo, Timóteo. O que mais eu prezo na minha vida é o que eu sou. E o que eu sou é Paulo. Eu não sou apóstolo. Apóstolo eu não sou. Apóstolo eu recebi por mandado do Pai. Eu recebi por mandado de Jesus Cristo, minha esperança. Eu não sou apóstolo. Eu sou Paulo. Ele estava traumatizado com esse negócio. E aí ele gera uma mensagem que é linda. Ele diz para Timóteo: Timóteo, é suficiente você ser o que você é, um bom cristão, um cristão íntegro, correto. O que há de mais valor na tua vida, Timóteo, é você pelo menos ser um ótimo cristão, íntegro, santo, correto. Esquece esse negócio de ministério, de apostolado, de cargo. Tudo isso vem pela vontade de Deus. Essas coisas não são, Timóteo, o que você é. Você é Timóteo. A maior bênção da tua vida não é o apostolado, não é o presbitério, não é.
A maior bênção da tua vida é você ser crente, ser salvo. Essa é a maior bênção da tua vida. Eu sou Paulo. Aqui na igreja teve um pastor, amigo meu de muitos anos, que ele nunca me chamava por pastor na igreja. Mas eu não fazia acepção disso. Eu nunca obriguei a ninguém me chamar de pastor. E eu tenho nojo de quem faz isso. Quem faz isso tem que aprender com Paulo. Não é por obrigação. Se a pessoa quer te honrar, te honra. Se não quer te honrar, o que vale não é o cargo pastoral. O que vale é eu ser crente. É o que eu sou, crente. Eu sou o João e o cara só me chamar de João. E João para lá. João para... Nem irmão João, era João. João para cá, João para lá. A Vera quase endoida com ele aqui dentro. Esposa, né? Mas engraçado que no meu coração, sabe? Não me importa título. Nunca me importou. No meu trabalho, eu usava vestes talares. Sabe o que é uma veste talar? Sabe o que é 24 horas você ter garçom te oferecendo cafezinho, misto quente, tudo que você quiser, cafezinho? Eu sempre vivi com isso e não dei valor nenhum a nada disso. Eu não ia dar dentro da casa de Deus. Se eu não dava valor no mundo, as pessoas, por lei, eram obrigadas a me chamar de excelência. Colegas meus, que você se atrevesse a não chamá-lo de excelência, tu ia passar uma prova. Pessoas que não tinham o coração bem administrado, que se vangloriavam do cargo, que se vangloriavam da posição. Hoje, dentro das igrejas, esse mesmo espírito governa muitas igrejas. Ai de você que não chame um apóstolo de apóstolo. Se tu chamá-lo de pastor, ele se ofende. Desviado do inferno. Despido de conhecimento da Bíblia. Despido de conhecimento de quem era Paulo. Não entende a palavra. Pastores que se serviam um copo d'água em copo de plástico, ele tira a pessoa do cargo. Eu deixei de pregar na igreja, uma igreja grande aqui na Baixada. Não vou mais não. Eu descobri que o cara obrigava as diaconisas a servi-lo com um copo de cristal. Tu sabe quem é? Aleluia. Falei, não vou mais pregar lá não. Vou ajudar esse tipo de homem não, obra não. E Deus nunca me repreendeu por eu não ir. Eu não fui por uma boa causa, para ele aprender humildade. Você está entendendo? Seja quem você é. Deus quer que você seja quem você é. Essa é a mensagem de Paulo. Eu sou Paulo. Se eu não for Paulo, se eu não for cristão verdadeiro, de nada adianta por mandado de Deus eu ser apóstolo. Vai tudo pro buraco. Vai tudo pro lixo, pro inferno. Uau. Isso é muito sério. Aleluia. Nós somos o que somos, para a glória de Deus. Aleluia. Do capítulo 9 até o capítulo 13, tu sente o coração de Paulo ferido, porque Paulo tinha uma promessa de Jesus de fazê-lo apóstolo. E agora? Como solucionar? Um apóstolo passa à frente de Deus e dá uma solução humana para um problema de Deus, sem mandado de Deus.
Aí vem o capítulo 13. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. É onde tudo fica resolvido. Diz assim o versículo 1: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Jesus já tinha mudado o nome dele para Paulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Agora vai consertar. Agora vai consertar. Aqui é enterrado o ministério de Matias. Aqui é apagado e cancelado o ministério de Matias. Quem vai entrar no ministério apostólico são outros homens de Deus. E Paulo está nesse rol. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes foram enviados pelo Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Nunca dê uma solução humana para um problema espiritual. Nunca ultrapasse a zona de decisão de Deus. Se você estiver numa zona em que alguma coisa é preciso ser decidida por Deus, não se interponha no lugar de Deus para solucionar. Aqui, a partir daqui, as epístolas que Paulo escreveu, ele sempre disse: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por mandado de Deus, porque Deus mandou. Eu sou o que sou, cristão, crente, ferrenho. Agora sou apóstolo pela vontade de Deus, porque Deus quis. Você entende o que Deus está falando para você? Você é presbítero pela vontade de Deus, porque Deus quis. O que é que você é? Você é aquilo que o teu nome diz que você é. Aleluia. Agora, pela vontade de Deus, você vai ao diaconato. Pela vontade de Deus, você vai ao presbitério. Pela vontade de Deus, Ele te leva ao pastorado, evangelista, missionária, apóstolo. Ele te leva. São mandados de Deus. Aleluia. O que é importante, genuinamente importante, é você ser um crente sincero, um cristão autêntico. Isso é o que tem verdadeiramente valor. O resto é vontade de Deus. Tem valor secundário. Por que secundário? Porque a vontade de Deus não pode consertar se você decidir largar a Deus. A vontade de Deus não pode consertar com nenhum cargo se você resolve trair a Deus, se você resolve se desviar de Deus. Você se desvia e eu me desvio por conta própria.
Isso pode acontecer depois de 30 anos de pastorado, 40 anos de apostolado. Pode acontecer. É em todo tempo. Em todo tempo Deus quer a nossa lealdade. Deus quer a nossa fidelidade, a nossa fé. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Se preocupe com a tua salvação. O que mais tem honra na tua vida é a tua salvação. Não é o teu cargo. O que mais tem valor na minha vida não é eu ser pastor dessa igreja. Não é. É ser salvo. É ser salvo. É ter sido alcançado pela salvação. Entenda. Não há nada nesse mundo mais valioso do que a tua salvação. Nada.